Meu nome? Genival Zeferino Raimundo. 1º de junho de 36, Quebrangulo. De lá não tem lembrança, porque logo meu pai mudou para Palmeira dos Índios. Quando eu estava com 4 anos, a minha mãe morreu. Zeferino Raimundo do Santo, Josefa Maria da Conceição. Que ela quebrou o resguardo de quando eu nasci. A casa, meu irmão, meu pai nunca possuiu uma casa própria dele. A vida dele era morar. Você sabe que antigamente os fazendeiros tinham casas para botar trabalhadores para trabalhar, né? Depois foi que a lei acabou com isso. Aí meu pai morava um tempo num fazendeiro, morava um tempo no outro, e assim era a vida. Desde pequeno eu comecei a trabalhar mais meu pai na enxada, com 7 anos de idade, na fazenda do seu Luiz Pereira Lima, lá no sítio Tapicuru, que ele tinha fazenda aí nas Barreiras, na entrada de Craíba, né? E tinha uma grande fazenda no Tapicuru. Meu pai trabalhava mais lá. Antes da minha mãe morrer, no mês de agosto, houve um eclipse no sol, que 11 horas do dia as galinhas subiram para o puleiro, escureceu tudo, né? Quando foi no mês de outubro, não é possível dizer a data do dia, né? Aí a minha mãe morreu, bem cedinho de manhã. Foi eu que vi. Tinha 4 anos, né? Quando a minha mãe morreu, meu pai mudou para Santana de Ipanema. De Santana de Ipanema ele arrumou uma companheira, mudamos para Lagoa da Dominga, que hoje é Princesa Isabel, não é isso? De lá passamos um ano, essa companheira dele engravidou, teve a criança, com 6 meses ela faleceu. Nós aprendemos a chamar Mamãe Dudu. Até a mocinha que era mais velha aprendeu a chamar Mamãe Dudu. Filho dela é Helena. Não sei se ainda é viva. De lá, meu pai deixou essa criança com os tios da gente e foi-se embora para Limoeiro. Sabe onde é o povoado de Tepi? Ele vizinho de Limoeiro, município de Limoeiro. Nós moramos um bocado de tempo lá. De lá, depois nós mudamos para o Genipapo. Sabe onde é o Genipapo? Vizinho também é Limoeiro, que é essa pista aí que vai para Limoeiro, passa lá. Ali eu conheci, meu pai morou na fazenda do Gabino Barbosa, tinha o Vigílio Barbosa, Davi Barbosa, que é irmão do Valdomiro Barbosa e Dija Barbosa. Agora esses aí eu não conheci não, sabe, veio só falar. Agora lá eu conheci e a gente conversou junto, eu mesmo criança, tudo bem. Tinha 3 irmãs. A primeira era mocinha, mas o nome dela certo era Josefa. Mas por causa da minha mãe, que também era Josefa, colocaram o apelido de mocinha, né? E a outra Juvenilha, a outra de Ginã, a mais nova. Já morreram tudinho. Em 46 e 47. Em 47 meu pai me botou na escola, mas só tive a sorte de estudar 2 meses e meio. O que é que o aluno aprende em 2 meses e meio? Escola particular, numa casa de família. Era um professor, chama-se Roberto. Quando ele perguntava para soletrar uma palavra, ninguém soletrava, ele dava em tudinho. Ele era quem dava em tudinho. E muito. De salda. E era quando o aluno respeitava os mestres. Hoje em dia não estão respeitando mais. Que essa minha filha aqui, ó, mora em Pires Dente Prudente há mais de 30 anos. Ela é professora, Marli. Ela é professora lá. Diz ela que é uma luta com as crianças. Entendeu? Naquela época era um respeito que só o seu vendo. A gente chegava na escola, bom dia meu mestre, bom dia. Ele pegava na mão da gente, beijava e a gente beijava a mão dele. Era um respeito até demais, entendeu? Eu tenho saudade dessas coisas. Tá entendendo? Lá era sítio, né? Era fazenda. É tudo no candeeiro. Eu alcancei Curté do Noia, ainda com os postes e os candeeiros ainda. Água, quem quisesse ia buscar no riacho, em tanque, em açude, essa coisa. Ali em Limoeiro eu já tinha faixa de 5 anos e pouco. Acho que só 1 ano. Dali meu pai mudou aqui para as Barreiras. Sabe onde é a entrada que entra para Craíba? Não tinha uma meia ladeirinha? Ali morava a dona Cianinha, irmã do finado Luiz Pereira Lima. Era uma casa até boa,
e nós moramos numa casinha velha, mais embaixo um pouco. E ali passamos um ano e tal, enfim. O marido dela que era gerente da fazenda do Finális Pereira Lima. Todo domingo, o seu Luiz ia com os meninos dele, Severina, Claudionor, você ouviu falar no Claudionor, né? E Claudinho, Claudisbel, eram os 4 filhos do Finális Pereira Lima. Ia para lá, para passar o dia de domingo lá, enfim, né? E a gente tinha um carrinho de 4 rodas, a gente brincava descendo aquela ladeira. Claudionor um dia levou uma queda, a Severina botou ele no braço, foi botar remédio na reladora. A fazenda do seu Luiz, tá? Era tudo algodão. Aí eu me juntava mais outro colegazinho, fazia uns triozinhos assim dentro do algodão, apanhava algodão para botar no nosso paiol, que nós vendia, né, para o seu Luiz. Dona Afra, que é a mãe do Claudenor, mais os outros, né? Muitas vezes ia também para lá. Com poucos tempos, meu pai mudou mais para frente um pouco. Foi tempo que ele mudou para morou numa casinha velha que tinha um casal de velhos lá. Esse casal de velhos tinha a faixa de 200 tarefas de terra. A metade era capoeira e mato fino para fazer roça. E a faixa da metade, mais ou menos, era tudo mato grosso que o povo comprava madeira para fazer casa. O meu pai, a verdade é essa, o meu pai nunca teve lugar certo para ele. Ele só andava de fazenda em fazenda, trabalhava um ano numa fazenda, outro ano no outro ano no outro, e assim por diante. Foi o tempo que as minhas irmãs se casaram lá no mesmo sítio que a gente morava, ali nas Barreiras. E a vida dele era dizer, eu vou embora daqui, não sei o quê. Tá. Quando foi um dia, eu perguntei a ele mesmo, meu pai vai-se embora daqui mesmo? Eu vou. Ah, pois eu não vou mais acompanhar. Por quê? Porque eu não quero sair de perto das minhas irmãs. E você vai ficar onde? Digo, eu vou ficar na casa de São Tom Roberto, mas da Cilira, que o ano passado o senhor morou lá, eles pediram para o senhor me deixar lá, o senhor não deixou. Agora quem quer ir é eu. Aí, quando foi um dia, ele mandou arrumar uma redinha que eu tinha, e me levou lá. Aí, boa noite, São Antônio, boa noite. São Antônio, eu vim trazer esse menino aqui, vocês pediram, eu não dei, mas ele agora quem quer ficar? Vocês querem ficar com ele? Eles queremos. Aí se despediu, disse, se eu voltar e ele quiser me acompanhar, tudo bem, mas se não, faz quando vocês são os pais dele. Tá? Quando ele, com 6 meses, ele voltou e procurou o que de jeito nenhum, que eu estou tão bem que é uma beleza. Ora, a situação que eu vivia, mais meu pai, uma pobreza que só Deus sabe. E cheguei lá, tinha de tudo, o leite, a manteiga, o queijo, tinha de tudo. Que eles criavam 20 cabeças de gado, ovelha, porco, galinha, de tudo tinha. E terra bastante, pai. Antônio Roberto Martins e Cilira Roberto Martins. Tornou-se ser minha mãe adotiva, né? Eu cheguei lá com 12 anos de idade, meu pai me deixou com eles, e eu só saí de lá quando me casei. Quando fiquei mais São Roberto e a Dona Cilira, ali não me faltou nada, ali foi uma riqueza que Deus preparou para mim. Aprendi, ele não era carpinteiro nem marceneiro, sabe? Mas ele tinha quase toda a ferramenta de marceneiro e de carpinteiro. Aí com aquela ferramenta eu ia para o mato, cortava madeira, aí chavascava, riscava, serrava na mão, ó. Entendeu? Fazia o meu móvel, fazia cama, fazia carroça de mão, fazia de tudo quanto eu queria, tamborete, mesa, enfim, tudo, né? Aprendi lá. Tinha 8 filhos, mas estavam todos 8 casados. Lembro de tudinho. Só tinha 2 filhos homens, Manuel e Pedro. Maria, Justina, Maria Antônia, Regina e Tervina. Josefa, que era a mais nova. Maria Antônia, Maria e Dona Justina moravam pertinho, mas a Josefa casou-se e foi embora para São Paulo. Ninguém sabe a notícia, né? Uma delas casou-se com um cidadão irmão, não sei se vocês viram falar, Pedro Aristido, que antigamente era vereador, né? Antônio Aristido era genro da minha mãe, casado com essa Tervina, né? Ah, tudo era meus amigos. Os que estavam em São Paulo nunca conheci, como o Pedro e o Manuel nunca conheci. E
Regina e Tervino, só conhecia essa Regina, mulher do seu Antônio Aristido, irmão, que ele era evangélico também. Tiveram aqui com nós, por sinal tinha um filho que era músico, e tudo bem. Aí depois voltaram para lá. Aí eu fiquei. Foi tempo que eu fiquei lá em maio de 49. Só saí em 60. Fumo? Era a plantação de Arapiraca, era fumo. Até eu lá no sítio eu plantava também. Essa fumageira aí eu trabalhei de construindo mais os outros durante o começo até o fim. Fiz para o seu Aloysio Lopes, nós fizemos vários garpões para secar fumo. Não sabe onde tem aquela curva, depois do Pichilau, onde tem a curva que vai para Palmeira? Dali para lá um pouco, nós fizemos vários garpões do seu Aloysio Lopes, lá nas Lagoa Grande. Lá a fazenda era grande. Ele tinha um prédio lá, primeiro andar. Era muita coisa. Eu tive lá uma vez. Eu trabalhei ele 40 dias de serviço, só consertando as portas de corrediço dos armazéns dele. Nicodemos, penso, não, cidadão, olha, um rebanho de trabalhador que ele lutava, todo 10 horas do dia ele dava lanche para todo mundo. Aquilo é que era uma família delicada, viu? Nicodemos, o seu Toninho, irmão do seu Nicodemo, o seu Adailzo, tudo já morreram. O senhor José Lopes, que eu já falei que era o que me chamou para construir a Rosa Cruz, também já morreu. Com a Rosália Barbosa Raimundo, de Major Isidoro. É que ela era sobrinha da minha mãe adotiva, a minha esposa, né? E ela morava na Ribeira do Traipu, município de Major Isidoro. O pai dela era primo da minha mãe adotiva. Eu tive noivando aí com uma moça e não deu certo. Minha mãe disse, vai na casa do João Barbosa, quem sabe tu arrumou uma menina das filhas dele. Aí eu fui e arrumei mesmo. De onde eu morava, para onde ela morava, era 40 quilômetros. Eu ia a cavalo, porque é o seguinte, o meu pai adotivo tinha 20 cabeças de gado. No verão, o gado estava aqui, porque é mais verde, mais fresco, tinha pasto. E no inverno ele botava o gado para lá. Aí nessa troca de ideia, eu ia com ele, né? Eu achava até bom. Conheci a minha esposa com 9 anos de idade. E eu com 12. Ela é mais nova do que eu, 3 anos. Aí, tudo bem. Quando a gente ficou moça feita e rapaz feito, foi quando aconteceu de eu ir para lá e nós foi a uma festa de casamento, e na festa de casamento eu falei casamento a ela na hora. Aí quando foi para eu falar casamento a ela, eu fui para lá, cheguei lá, todo mundo na mesa tomando café, o pai dela ia saindo, disse, Seu João, eu quero falar com o senhor. E ele parou. Eu vim aqui, não vim visitar para vocês. Falei mesmo assim. Não vim visitar para vocês não, que graças a Deus está tudo com saúde. Eu vim saber se o senhor me dá a Rosália a casamento. Aí ficou assim, disse. Aí a minha sogra estava na cozinha, disse, o que é que você diz, Zefinha? Se eles quiserem, para mim eu quero também. O Vavá é gente boa, nunca tive soube de mau costume dele. Desde que a minha mãe adotiva era prima do meu sogro, né? Meu sogro, João Barbosa de Oliveira. Josefa Correia de Lima. Assim, eu já ia preparado com a aliança. Aí ele disse assim, vá para casa, vá trabalhar, quando você fizer uma casa, nós faz o casamento. Aí deixei logo a aliança com ela, né? Aí voltei, eu ia andar para cavalo, voltei, tudo bem, mas não foi assim como ele pensou. Vou contar a história. Um dos irmãos dela casou-se com uma neta da minha mãe adotiva e levou ela lá para Caatinga. Lá numa casa antiga, lá no sítio dentro do mato, ela não tinha coragem de ficar em casa sozinha. Acompanhava o marido para todo canto, ele gostava de andar vaquejando gado e tudo bem, e ela tinha que ir atrás. Aí o pai dela foi lá e fez
deu um conselho para o meu sogro. João, vamos fazer o seguinte, você faça uma cozinha naquela casa do Zé Barbosa e faça o casamento do Vavá com a Rosália, porque uma mulher faz, como é que diz, faz companhia a outra. Para ela não estar... Para todo canto que o Zé Barbosa vai, ali tem que ir também. Não pode ser uma coisa dessa. Aí eu cheguei e perguntei à minha noiva, tu queres casar para ficar aqui morando na Caatinga ou queres ir embora para onde eu moro? Aí ela chega e disse, eu casar com gente de fora, não quero ficar aqui de jeito nenhum. Aí com 5 meses nós tratamos o casamento. Casemos. Quando casemos, botei ela na carroça de burro e eu a cavalo, junto com os testemunhas, íamos parar em casa. Veio as irmãs dela também junto, entendeu? Só 5 meses, o tempo de namoro, né? Aí foi o tempo que eu me casei. Quando foi para fazer a minha casa, eu não queria casa de taipa. Toda a vida eu gostei de ser caprichoso, sabe? Eu não gostava de casa de taipa. Digo, eu ainda faço uma casa para mim, mas só faço de tijolo. A minha mãe adotiva tinha um genro que tinha uma propriedade boa também e na propriedade dele dava tijolo. Aí eu empeleitei para fazer 10 milheiros de tijolo para mim e 10 para ele. Pedro de Souza, ele era natural do Coitado do Noia. Quando foi um dia, ele estava com 2 pedreiros trabalhando, fazendo um salão. Eu cheguei, eu tinha tempo, cheguei e fiquei olhando os pedreiros trabalhar. Olhei como colocava o tijolo, como colocava a linha, como colocava o pronto. Quando eu saí dali, já saí pedreiro praticamente. Eu bastava ver. Tá entendendo? Aí quando eu fiz o tijolo que botei no lugar da minha casa, no terreno, eu mesmo marquei, cavei os alicerces, construí, se nunca derrubaram, ainda hoje está lá. Me casei no dia 1º de janeiro de 59. Quando foi em 60, eu entrei dentro da minha casa e fui morar. Aí continuei na profissão de pedreiro. Vim-me embora para aqui, fiquei trabalhando lá em 2 construções de uma vez. Botei um pedreiro numa e fiquei tomando conta de outra. Depois foi que eu fiquei só aqui na cidade. Deu tudo certo. Só se larguemos quando o senhor levou. 63 anos. E ainda teve mão de obra de cuidar dela 14 anos. Entendeu? Porque ela adoeceu e eu levei ela no ponto trauma para fazer uns exames. Filho do doutor Zé Humberto tirou 3 raios-x dela, 3 posições. Quando ele olhou, deu logo ordem para ela, pode parar com o movimento da casa, senão a senhora vai para a cadeira de roda. Aí eu tomei de conta de tudo, só não fazia faxina da casa, ela pagava uma pessoa para fazer. Mas o demais, roupa, comida dela, tudo eu que lavava, fazia. Era diabetes, osteoporose, tanta coisa que o senhor não ia valer. Não aguentou, morreu. Nasceram 6, mas o segundo morreu com 30 dias de nascido. Maria, Edivaldo é o mais velho. Essa daqui já faleceu, aquela também já faleceu. Essa está em Presidente Prudente e aquele é o caçula. Hoje a Dona Cícera falou com ele. Tem mais de 20 anos de carreteiro, tudo em casa. Nenhum nasceu no hospital, nem cantinho. Fez muita. Por sinal, creio que vocês sabem que lá no Ceasa tem um prédio que é de uma sociedade Rosa Cruz. Aquilo ali na época era o seu Wilson Leão, viu falar? E o seu José Barbosa Lopes, eram os dois cabeças daquele movimento ali, entendeu? Aí como eu já me conhecia, que era pedreiro, me chamaram para construir ali, foi no ano de 76. Ele falava que era a sociedade Rosa Cruz. Por sinal, ele me deram o projeto, que o engenheiro daquilo ali foi José Severino, irmão do seu José Barbosa Lopes. Pedro Cavalcante, a residência do Pedro Cavalcante, o seu Pedro Cavalcante, ainda hoje eu sinto a falta dele, porque era mesmo que ser meu pai. Trabalhei, fiz a residência dele lá do Domingos Correia, do começo ao fim. Pense num patrão bom. Que a Rosa Cruz foi assim, vou dizer como foi a Rosa Cruz, 76. O prédio lá foi feito em um tamanho
eu acho que eles antes não tiraram a medida. Era para cobrir com aqueles telhão, aqueles costos de brasilite bem grandes, que antigamente cobria o posto, né? Você lembra disso? Posto de gasolina. Aí eles procuraram o seu Zé Barbosa e o seu Wilson Leão, bateu por todo canto e não encontrou telha que desse no tamanho. Aí ficaram se batendo. Inventaram de fazer laje oval, mas laje maciça. A despesa de tábua era demais. Foram na prefeitura para tomar emprestado, a prefeitura não tinha. E ficaram se batendo. Aí eu cheguei um dia e falei, foi até um dia de quarta-feira. Seu Wilson, vocês estão se batendo para cobrir esse prédio e fazer laje oval e tal, enfim, e não estão encontrando condições? Rapaz, me dêem nervura e lajota que eu faço isso oval como vocês querem. Eu nunca tinha feito, mas falei para ele. Aí ele disse, mas seu Genival, como é que o senhor vai fazer uma laje oval nesse prédio se não tem nervura oval? Assim, né? Digo, seu isso, olha, daquela coluna para aquela eu faço uma viga oval, dessa para essa eu faço outra, e dessa para essa eu faço outra, faço toda em colocar as nervuras assim, olha, direto. Aí chegou, ele fez mesmo assim, é mesmo, seu Genival, agora que foi que me despertou. Isso foi um dia de quarta-feira. Aí ele disse, olha, sexta-feira nós vamos ter reunião e vou dizer onde era o salão de reunião deles. Não tem o posto de gasolina da Rua 30, o final da Rua 30? Desse lado, na esquina, era o salão que eles se reuniam. Aí ele disse, oh, sexta-feira nós vamos ter reunião, eu vou lançar esse projeto perante a reunião, se eles aprovarem, nós faz. Aí ele lançou, na sexta-feira ele lançou no projeto, foi aprovado, eu fui ainda hoje está lá. Quando eu estava já praticamente em acabamento, todo rebocando, achei de levar o ancião daqui da igreja lá. Aí, irmão, como ficou bonito e bom, nós vamos fazer a nossa igreja assim também. Digo, meu Miguel, veja bem, com o tempo essa igreja pode encher e nós não temos condições de crescer, porque com loja não tem condições, né? Em quebrar, eu vejo o prejuízo. Aí ele disse, não, mas nós vamos fazer assim mesmo. Aí fiz também, do mesmo jeito. Quando foi agora, há 20 anos passado, nós compramos um terreno lá na cabeça da ladeira do Cledão. Que você viu aquele prédio bonito lá, a igreja, né? Aquilo ali é nosso. Aí foi vendido daqui e foi colocado lá o dinheiro, entendeu? Aqui embaixo no riacho, não tem esse riacho aí? O telhado da minha casa aí, eu ainda comprei na galeria daí. O senhor sabe onde foi? Da primeira delegacia de Arapiraca? Não? Vou lhe dizer. Não tem a rua que desce passando na frente do Banco do Brasil, que é o começo do comércio. Quando ela encruza a rua 15, atrás daqueles prédios da rua 15, foi feita, era a primeira delegacia. Quase na frente da delegacia desse lado, era a intendência de colocar animal nos dias de feira. Na esquina da Rua 15, com essa rua que eu estou falando, foi a primeira farmácia de Arapiraca. José Marques da Silva. Naquele tempo era quase o que tinha era bicicleta, carro de boi, calça de burro. Só quem tinha carro que eu conheci pela primeira vez foi Luiz Pereira Lima, que ia lá para a fazenda na época, né? Valdomiro Barbosa e Dija Barbosa, só. Bomba de gasolina, não tinha. A primeira bomba de gasolina, sabe onde foi montada? Não tem o Lago Dom Fernando? Não tem a farmácia Drogalins na porta da igreja? Bem de frente àquela farmácia foi construída a bomba de gasolina pelo cidadão chamado Alonso de Abreu Pereira. Ele era natural de Olhos d'Água das Flores, entendeu? Montou a bomba de gasolina ali.
A feira da Arapiraca ficou na história. Naquele tempo era feira mesmo, não era essas de hoje não. Era uma feira topada até 4 horas da tarde. Começava às 6, 5 horas da manhã. Era o comércio todo. Ainda entrava, não tem o cartório segundo ofício, ali era a feira do peixe. Era uma feira que era uma beleza, quase que saía na música como a feira de Caruaru. Eu admiro a Arapiraca como cresceu depressa. Ela agora que está com 101 anos, né? Só é mais velho que eu, só 12 anos. O meu pai tinha a casa, tinha 20 cabeças de gado e ovelha e tudo, e uma casa de farinha na frente. Um grande pé de trapiá, um grande pé de embuzeiro. Menino, quando foi um dia, chegou uma comandante de cigano. Cigano para chuchu, com cavalo, com tudo. Sem ordem, sem nada, entraram lá e... Entendeu? E que foi um aperreio para a gente. Eu era casado, e o meu sogro, a minha esposa em solteira tinha umas ovelhas. Aí, como nós aqui não tinha condições de criar, ele deu para minha esposa 6 carneiros, cada um carneiro que era uma beleza. E a gente ficou com o maior medo dos ciganos roubar os carneiros. Quando foi um dia, passaram 8 dias. Aí foi um dia eu fui lá na casa da minha família lá. Quando eu voltei, inventei uma história. Vem cá, vocês não vão sair mais daqui não, é? Nós só saímos quando nós quiser. Digo, olha, tá pensando que o povo daqui é só esse casalzinho de velho e eu? Eu tenho família aí que é gente de autoridade, viu? Não pode não, nós também vivemos disso. Isso foi num dia de sábado, mais ou menos. Quando foi no dia de domingo, graças a Deus, arrumaram. Eu estava cavando canteiro para plantar fumo na época e saí para o meu serviço bem cedinho. Aí eles cansaram, mandando a minha esposa me chamar, disse que eles tinham uma encomenda para mim, né? Aí a minha esposa, não vou chamar não, que ele está no serviço dele, não vou chamar não. Aí eles deixaram o recado. Diga ao seu marido que, de onde nós ficar, de onde nós demorar, nós mandamos uma encomenda para ele. Eu nem. Sabe o que foi a encomenda? Eles viajaram, chegaram na cidade de Canapi. Não sei o que foi que eles fizeram, que pegaram uma guerra com a polícia. Ainda mataram um soldado, os policiais mataram um deles. E depois desabaçou tudo. Que a encomenda que eles mandaram para mim, Deus preparou para eles. Não, Deus me livre. Deus tem essa história de ler a mão. Vai ler a mão de outro, minha não. A letra da minha mão, eu já conheço. Bom, meus pais eram católicos romanos, né? Mas depois que eu me casei com 2 anos depois, eu me casei no ano de 59. E quando foi em 60, dia 8 de dezembro de 60, apesar de que, voltando atrás, a minha mãe adotiva era evangélica da Assembleia de Deus. Você sabe a Assembleia de Deus, a central aí na rua Estudante. É a igreja mais antiga que tem em Arapiraca, da parte evangélica. Ela vinha todo mês pagar o dízimo dela e tomar Santa Ceia também, né? E eu vinha com ela. Menino, a gente vinha 12 quilômetros. Até aí saía de casa uns 4h30, mais ou menos, para chegar aí 6 horas, 7 horas. Terminava o culto. 9 horas a gente voltava. 12 quilômetros. Durante 10 anos. E nunca um grilo nos ofendeu. Agora pergunto aos senhores. Vai fazer uma viagem dessa hoje à noite para ver? Será que chega? Pode até chegar, mas não é fácil não. No dia 8 de dezembro de 60, ali embaixo no açude. Não tinha aquele açude daquele tamanho, era um açudezinho pequeno. Entendeu? Foi 9 almas que foi batizado nesse dia. Eu, a minha esposa e outros mais. Era um irmão de São Paulo, que aqui não tinha ancião ainda, que só quem batiza é os anciões, né? Aí veio um ancião de São Paulo,
Quando tinha batismo, o irmão Miguel ligava para lá, ou escrevia o quê, aí ele vinha e fazia o batismo. É mostrar a verdade para ele, para ver se ele se converte a Deus. É o que eu tenho a falar. É falar da palavra de Deus para eles. Deus é o Pai eterno que fez os céus e a terra. E não tem quem saiba descobrir o tempo. No meu modo de entender, não está escrito. No meu modo de entender, do primeiro homem até Noé, passou-se 2000 anos. Que o povo não acreditaram na pregação de Noé. Arrependeu, porque Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com a nação e tal e tal. Noé está caduco. Quem já viu chover? Porque naquele tempo não chovia. Deus fez tudo no mundo, porém não fez chover. Entendeu? Diz a palavra de Deus que as lavouras o povo plantava e saía um vapor da terra e criava toda a lavoura. Do mesmo jeito que queria com água. Entendeu? Aí foi tempo que Deus deu a recomendação a Noé para fazer a arca, ele fez, acabou com tudo, ficou só Noé e 3 filhos e a esposa. Aí continuou a geração, né? Quando Deus me chamou nessa graça, com uns 4 a 5 anos, veio um irmão de São Paulo, músico, para nos ensinar aqui. A escola era ali na minha casa. Aí estudamos a parte musical, tudo bem. Quando foi no dia 27 do mês 7 de 67, eu entrei na igreja tocando saxofone. Eu não tinha condições de comprar. Veja bem, Deus mandou um pai e um filho adotivo de São Paulo para visitar os pais deles aqui em Coité da Pinha. Chegaram à noite na hora do culto. Em vez de o irmão, que era irmão carnal também do ancião, né? Em vez de o irmão Miguel levar eles para a casa dele, perguntou a mim se eu tinha lugar para eles passar a noite. Eu disse, tenho, na minha casa tem. Aí trouxe ele, eu andava de bicicleta, mas a minha esposa. Vim de a pé, botei a mala deles na bicicleta e vim de a pé até aí. De lá da Rua São Francisco até aí, dormiram. Aí quando a minha esposa preparou um cafezinho para eles e quando preparou a cama para eles dormir, eu me sentei mais o jovem, que era músico. Aí comecei a contar a história. Eu sonhei um sonho dessa maneira. Nós já estava com uma faixa de uns 3 meses de estudo. O mestre perguntou aos alunos qual seria o instrumento que qualquer um desejava que Deus preparasse para ele tocar. Aí um disse, parece que tinha uns 10 alunos mais ou menos. O meu é saxo, o meu é pistão, o meu é clarinete, o meu é trombone, o meu é esse, o meu é aquele outro. Eu fiquei calado. Aí o mestre, e o irmão não fala nada não? Eu digo, não. Quando Deus me mostrar, eu falo. Mas por enquanto Deus não me mostrou nada ainda. Aí ficou. Quando foi com a base de uns 2 meses depois, Deus me mostrou o hinário aqui na minha frente, com o hino número 157, e eu com a posição do instrumento aqui, toquei aquele hino todinho, no sonho. Aí quando foi no dia da escolinha, eu falei para o mestre, o meu instrumento que Deus vai preparar, um dia Deus vai preparar, é um saxofone. Eu não sabia nem direito o que era. Esses irmãos que vieram visitar o pai deles ali, o moço era músico, aí eu contei a história para ele, aí ele disse, olha, eu tenho 2 saxos, ele andava com um e tinha outro lá em São Paulo, na caixinha. Se Deus preparar, eu te vendo de lá. Aí eu digo, irmão, eu não tenho condições de comprar. A não ser que o irmão me venda para ir pagando aos poucos. Aí no outro dia eles se despediram, foram embora. Ele me deu o endereço dele e eu dei o meu endereço para ele.
Quando foi com 1 ano certinho, ele mandou o instrumento pelo próprio pai dele e me entregou na congregação ali. Aí eu levei a Deus. Entrei tocando na igreja no dia 27 do 7, no dia 7 do mês 7 de 67. Louvei a Deus com o meu instrumento 42 anos. E fui cooperador também da congregação 38 anos. Morreu no dia 28 de abril de 2022, a minha esposa, Dona Cissa, minha cuidadora, que eu já estou muito velho na idade, né? Já estou com 89 e fica aquela coisa, né? Não sei lavar uma roupa, ela faz tudo para mim. Graças a Deus até agora é uma cuidadora que eu nem me preocupo, entendeu? Tem vezes que 7 horas já estou dormindo. Durmo sono de manhã, durmo outra tarde e durmo à noite. Só caminhar, fazer caminhada por aí. Como cuscuz qualquer hora, de noite, todo jeito, pirão de mocotó, o que for. E vou te falar, quando eu fui tirar meu batistério lá em Quebrangulo, eu achei fiquei sozinho, que o padre disse, o senhor já conhece a nossa cidade? Eu digo, conheço ainda não. Ele deu umas voltinhas na cidade que depois volte que eu vou para o meu estudo. Aí eu fui sozinho. Pense coisa ruim a gente andar no meio do estranho sozinho. Aí, por arte do diabo, que não foi de Deus, achei de comprar uma carteira de cigarro e uma caixa de fósforo. Enchi de um, botei na boca, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Peguei tudinho, azulei por detrás de um muro, velho. Aguardente, vou lhe dizer como foi. A gente tinha 3, 4 trabalhadores cavando canteiro para plantar fumo na época, né? E eles bebiam. Aí peguei uma garrafa de aguardente, destampei, botei a mão na boca da garrafa e fiz isso. Ficou molhada a palma da mão, né? Aí trisquei na língua, misericórdia. Graças a Deus o diabo não me tentou. Olha, eu estou com uns 89 meses. Eu faço caminhada por aí, mas a Dona Cissa por aí afora. Ainda tem aí um banheiro que eu comecei a construir agora. É claro que na minha idade, para andar em cima de andame não é fácil, né? Aí paguei uma pessoa para terminar. E assim. César, ele veio, já teve aqui umas 2 vezes conversando comigo, né? Lá no Bela Compra. Aí eu contei um pouco de história dele e eu creio que ele ligou para vocês. Porque de uma vez que vocês querem, eu tenho que contar mesmo, né? Gostei e estou gostando. Quem sou eu, um coitado na minha marca, para rejeitar um cidadão como vocês? De jeito nenhum. A mensagem que eu desejo é que continuar sendo homens de direito, homens de boa ordem, né? Todo mundo era amigo um do outro. Antigamente era uma benção. Agora, hoje em dia, a gente só vive subsaltado. Quando o pai de família tinha 3, 4 filhos de menor, mas que trabalhava junto com o pai, porque aluno de escola não estuda o dia todo, não é verdade? Ou de manhã ou à tarde. Então o outro horário podia trabalhar mais o pai, não é verdade? Mas colocaram a lei para o de menor não trabalhar. O pai de família torce a orelha. O pai de família torce a orelha, porque tem muitos pais de família que acham que tem um garoto tão bom e às vezes lá fora está pintando as canecas, né? Você veja, o de menor não pode trabalhar, né? Mas pode fazer isso, que eu já assisti pela televisão. Tem jeito isso? Não, tenha paciência. Derrotou, essa lei derrotou o mundo. Se for todos os países, está derrotado o mundo. É questão também que Deus não obriga ninguém. A vontade do homem é livre.
Se ele quiser ser uma boa criatura, tudo bem. Se não quiser, ué. No dia do juízo vão pagar o novo e o velho. Então, já conversamos bastante, graças a Deus, tudo em paz. Deus que vos acompanhe e sejam felizes e estamos tudo na beleza. Deus que abençoe.